iniciar a gravação para eu poder compartilhar. Pronto, vou compartilhar minha tela agora, passar um vídeo de acolhida para vocês, tá ok? Professor, o que a gente vai estudar no nono ano de matemática? Oi? O que a gente vai estudar no nono ano de matemática? A gente vai começar com números reais, que é fazendo revisão, números naturais, inteiros, racionais, Sei. questão de fração, dízima periódica, aí depois vem a equação de segundo grau, certo? E por aí vai. Então, vou compartilhar com vocês aqui o vídeo, então peço que prestem atenção, tá ok? Fechei os portões, parei de tocar o sinal do recreio, cancelei os eventos, adiei provas e pedi que todos fossem para casa. Meu prédio está vazio e confesso que nunca pensei em me ver assim, triste, sem o corre-corre dos alunos pelos corredores, sem o alvoroço causado pelas constantes perguntas em sala de aula, sem o barulho da algazarra do recreio ou sem o harmonioso som produzido pelas panelas no fazer diário da merenda. A saudade é tanta que consigo sentir até o cheirinho. Que delícia! Hoje, sozinha com as minhas paredes, dia após dia, me pego refletindo sobre a importância de todas as pessoas que trabalham aqui e dedicam boa parte de suas vidas a mim e à educação do nosso país. Percebi que sem vocês, alunos, professores, merendeiras, porteiros, mães, pais e toda a comunidade escolar, eu não sou nada, além de um prédio com portas e janelas sem vida. Com isolamento social, pude compreender a importância da companhia do outro, da presença. Por isso, quero que saibam, estão fechadas, mas eu continuo aqui, tentando restabelecer a conexão e o vínculo com todos vocês. E espero que não me abandonem, porque mesmo no meio dessa loucura toda, sua escola estará aqui, tentando reinventar suas práticas para levar a educação pública, gratuita e de qualidade a todos os estudantes. Não me importo com modelos, nem sigo padrões. Quero você comigo, seja navegando na internet, pelas ondas sonoras do rádio, na tela da televisão, no computador, na palma da sua mão com o celular ou com o meu bom e velho amigo livro. Infelizmente, não sabemos quando vamos estar juntos de novo. Mas uma coisa é certa, vocês não vão passar por isso sozinhos, porque eu sou a escola. E estou aqui para dizer que mesmo em tempos tão difíceis, continuarei semeando conhecimento, esperança, respeito, empatia e dignidade através da palavra. Enquanto a hora do reencontro não chega, para a sua segurança, peço que fique em casa e não me deixe sozinha. Organize seu material escolar, junte seus livros, pegue seu caderno e estude em casa. Logo, logo estaremos juntinhos, matando toda essa saudade. E aí, pessoal? O que acharam? Que legal. Bacana, né? Bateu aquela saudade de voltar para a escola? Um pouco. Queria presencial. É. Tô querendo estudar presencialmente. Presencial. Deu vontade de chorar. É emocionante mesmo. Bem, aí, feita as boas-vindas, certo? Pedir que vocês, no caso, no momento das explicações, não fiquem conversando no chat, tá ok? Para vocês não se desconcentrarem. Aí, do mesmo jeito que eu vou colocar essa aula lá no Drive da gente, aí eu vou colocar também o livro de vocês em PDF, certo? E o slide com a apresentação que a gente vai ter hoje. Não, o slide talvez eu não coloque hoje, porque eu acredito que com certeza não vai dar tempo de terminar, mas assim que eu terminar os slides, a apresentação dos slides, eu vou sempre colocando lá.
Aí ele vai ser sempre postado em sequência, certo? Tipo, número 1, número 2, número 3. Aí questão de exercício também. Algum exercício que não dê para ser resolvido no slide, vai ser resolvido à parte. Aí vai ser disponibilizado também lá. Resolução de exercício. Ou então, exercício, aula tal, com a data. Tá entendendo? Para que vocês fiquem sempre acompanhando. Então, quem for acompanhar, escrever, anotar alguma coisa, fique à vontade, certo? Quem achar que não dá tempo, também não vai ter problema, você vai estar disponível isso daí depois para vocês, certo? Então, não se preocupe em querer anotar tudo que está na tela, que todo o material aqui vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, mostrar para vocês aqui, o colega perguntou o que é que a gente vai estudar, então vou compartilhar com vocês aqui, mais uma vez. Para quem chegou depois, sejam bem-vindos, meu nome é Gustavo, certo? Professor de matemática de vocês. Então, vou dar início aqui ao slide com o conteúdo da gente. Vai ser números reais. Espero que a internet colabore, né? Ok. Números reais. Então, começando aí a questão de números, o primeiro conjunto numérico que vocês aprenderam aí nas fases iniciais e que aprofundaram um pouco no 6º ano, são os números naturais. E quem são esses números naturais? Vou mostrar aqui para vocês. No caso, o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, certo? E ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero. E ele é infinito. O que é que significa um conjunto ser infinito? Ele não tem fim. Então, aqui está a representação do conjunto dos números naturais, certo? Representado pela letra N. Sempre um conjunto a gente representa por letras maiúsculas e entre chaves. Então, entre as chaves estão aqui os elementos que fazem parte desse conjunto dos números naturais. Então, começa pelo 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem esses 3 pontinhos, que são as reticências, que isso é o que simboliza que esse conjunto ele é infinito. Ok? Então, todo conjunto ele tem subconjuntos. E são o quê? São conjuntos menores. Então, alguns subconjuntos dos números naturais, eu listei aqui, tipo, para servir de exemplo para vocês, certo? Então, tem aqui alguns subconjuntos. Eu tenho aqui ó, o conjunto dos números naturais não nulos. Observe que ele está sendo representado aqui pela letra N, que é o dos números naturais, e tem um asteriscozinho aqui. Então, toda vez que vocês se depararem com algum conjunto com um asterisco, esse asterisco significa que você está excluindo o zero dele. Ou seja, você está retirando o número 0 desse conjunto. Aí, por isso que ele é chamado de conjunto dos números não nulos. São todos os números não nulos. Porque o número 0 ele é um número nulo. Todos os demais são números não nulos. Certo? Aí tem um outro subconjunto. Professor, aqui. Cadê o asterisco ali que eu não estou vendo? Aqui, ó. Ah, é aquela bolinha, né? Pronto. Certo? É um N e o asteriscozinho aqui. Aí tem um outro subconjunto aqui, o outro exemplo que eu coloquei, ó. Conjunto dos números pares. Então, ele está representado pela letra N e um pezinho aqui, para simbolizar par, certo? Então, começa pelo 0. Então, os números pares começa pelo 0 e vai formando uma sequência de 2 em 2 números. Então, vai sempre acrescentando de 2 em 2 unidades. Então, 0, aí mais 2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, e assim sucessivamente. Certo? Então, o conjunto dos números pares também são infinitos. Certo? E um outro subconjunto que nós temos aqui são o conjunto dos números ímpares, representado aqui com o símbolo dos naturais, que é o M, e um izinho, pequenininho aqui embaixo. Então, o primeiro número ímpar é o número 1, e os demais números da sequência são obtidos somando também de 2 em 2. Então, 1 mais 2, 3,
3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e assim sucessivamente. E aí esses números, eles também são infinitos, certo? Aproveitando aqui essa sequência de números ímpares, dizer até uma curiosidade para vocês, que no caso, quem já foi meu aluno, em determinado conteúdo eu já falei isso daqui. Mas como aqui a maioria não foi, eu não sei se vocês lembram de números chamados números quadrados perfeitos, ou seja, números que têm raízes quadradas. Esses números, eles são obtidos exatamente pela sequência dos números naturais, números ímpares. Se você somar os números ímpares em sequência, você obtém números que são quadrados perfeitos. Como assim, números que são quadrados perfeitos? Números que têm raízes quadradas exatas. Vamos testar aqui, ó. O primeiro número aqui que tem é o número 1. Certo? É o número 1. Então, deixa eu escrever aqui. Deixa eu puxar para aqui para cima, ó. Setinha. Primeiro seria o número 1. Certo? Se eu somar aqui, ó, o número 1 com o número 3, 1 mais 3 dá 4. Se eu somar, vou somando em sequência, certo? Aí 4 com o próximo, que é 5, 4 mais 5 dá 9. Se eu somar com o próximo, 9 mais 7, isso dá 16. 16 mais 9, isso dá 25. Se eu somar 25 mais 11, isso vai dar 36. Então, parando por aqui, ó, eu tenho aqui uma sequência de números que são os números que possuem quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos. Certo? E o que é que representa isso daí? São números que têm raízes quadradas exatas. Então, se eu quiser encontrar a raiz quadrada de cada um desses números, só eu olhar a posição que ele está. Por exemplo, se eu quiser a raiz quadrada de 1, a posição que esse número está, ele é o primeiro número. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Se eu quiser a raiz quadrada de 4, a posição que ele está aqui, ó, ele é o segundo número da sequência. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Se eu quiser a raiz quadrada de 9, então isso é uma forma de você descobrir uma raiz quadrada, certo? Se você for somando os números ímpares em sequência, você vai encontrar somente números quadrados perfeitos. Como 9 é o terceiro número, a raiz quadrada de 9 é 3. 16, se eu quiser a raiz quadrada de 16... 16 é o quarto número, então a raiz quadrada de 16 é 4. 25, mesma coisa. Se eu quiser a raiz quadrada de 25, isso vai dar 5, porque 25 ali é o quinto número. E por último aqui, ó, a raiz quadrada de 36, como ele é o sexto número, então a raiz quadrada de 36 é 6, certo? Então isso é uma curiosidade que os números ímpares têm para a gente, que a soma de suas sequências forma sempre números quadrados perfeitos. Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Só apagar aqui para a gente ir para a próxima página. Aí esse material que eu estou falando é o que eu vou disponibilizar para vocês, tá ok? Então, vamos partir para a próxima. Só aguardar um pouquinho que às vezes ele dá uma travada quando usa esse aplicativo. Pronto. Aí, depois dos números naturais, vem a questão dos números inteiros. Vocês vão observar que um conjunto ele vai completando o outro. Então, os números inteiros, a definição aqui, ó, tá o seguinte. Deixa eu voltar. A definição aqui tá o seguinte. Ó, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, maiúscula, Z maiúscula. Aí reúne todos os elementos dos números naturais e os seus opostos. O que é que ele está querendo dizer isso? Se você prestar atenção aqui, ó, tá o conjunto Z, aí aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, ó, do 0 em diante.
Isso daqui são os números naturais. Aí ele está dizendo que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais, ó, pelos números naturais e seus opostos. Como assim, seus opostos? São os mesmos números naturais com sinal negativo. Do mesmo jeito que eu tenho o número 1, eu tenho quem? Menos 1. Do mesmo jeito que eu tenho 2, eu tenho menos 2. Então, para cada número natural, eu vou ter sempre o número correspondente com sinal negativo, certo? Então, do mesmo jeito que os números naturais são infinitos, os números inteiros também são infinitos. Porque à medida que os números naturais forem aumentando, os números que são negativos, que são os seus opostos, eles vão diminuindo, certo? Então, tem até... Muita gente confunde quando vai, tipo, comparar números que, no caso, eles são negativos. Às vezes o pessoal confunde, tipo, menos 8 e menos 2. Aí se eu perguntasse quem é maior, menos 2 ou menos 8? Aí geralmente o pessoal diz menos 8. Mas está errado. Por quê? Porque o sentido dos números é da esquerda para a direita. Então, menos 8 vai estar lá na frente, ó, por aqui. Menos 8. Menos 8. E menos 2 está aqui. Então, como os números crescem da esquerda para a direita, uma tática boa para você saber, para comparar números negativos, o maior sempre é quem está mais próximo do zero. Certo? Então, quando você compara dois números negativos, quem está mais próximo do zero é maior. Já quando você compara só os números positivos, aí é o contrário. Quem está mais afastado do zero é o maior, certo? Então, aí só revisando essa partezinha aí de comparação de números, ok? Aí tem aqui também alguns exemplos de subconjuntos dos números inteiros. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, de novo, ó, o asterisco, ó. O conjunto dos números inteiros, aí com o asterisco. Então, se eu tenho esse asterisco, é porque eu estou excluindo o número zero. Então, eu tenho esse mesmo conjunto aqui, ó, mas eu estou retirando o elemento zero. Então, isso é formado pelos números inteiros não nulos. Então, tá todos os números negativos, ó, começa do infinito, certo? Porque ele não vai ter começo. E não tem o número zero. Ó, eu peguei só alguns números, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aí não tem o zero. 1, 2, 3, 4 e reticências, que ele é também infinito. Então, esse conjunto ele é chamado dos conjuntos dos números inteiros não nulos, certo? Eu peguei todos os números que são não nulos. Aí o outro exemplo aqui, ó, porque tudo que tem o zero, ele influencia no linguajar do conjunto. Olha que interessante aqui, ó, porque aqui a gente está vendo um z e um mais. Então, olhando aqui, muita gente poderia dizer que isso é o conjunto dos números inteiros positivos, mas está errado, certo? Por que está errado? Porque o zero faz parte desse conjunto. E zero, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, como ele está aqui, ó, nesse conjunto, eu não posso dizer que esse z+, ele é o conjunto dos números positivos, certo? Então, tenho que dizer que esse conjunto aqui, ele é o conjunto dos números que são não negativos, certo? Porque eu estou pegando todos os números positivos e o zero. Estou retirando apenas o negativo, certo? Então, isso é o conjunto dos números inteiros não negativos, certo? Aí, tem até uma explicaçãozinha aqui, ó. Note que o z+, ou seja, os números inteiros com mais um aqui, ele é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Ok? Vamos seguir. Mais exemplo aqui, ó. O z asterisco mais. Então, agora eu posso afirmar que esses números inteiros aí, esse conjunto, é o conjunto dos números inteiros positivos. Porque no momento que eu coloquei o asterisco, eu estou excluindo o zero desse conjunto. Então, agora sim, ó,
tem um asterisco, então não tem mais o número 0. Então, só tem dentro desse conjunto números positivos. Então, agora eu posso afirmar que esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros positivos. Certo? A mesma coisa acontece com os negativos. Somente os símbolos inteiros com menos, certo? Somente o símbolo inteiro com menos, eu estou pegando todos os números negativos e o número 0. Certo? Estou ouvindo uma zoadinha aí, eu não sei se é no chat. Ô, professor, Porque não tem como eu acompanhar aqui, qual a Oi. diferença desse Z asterisco mais para o outro? O outro significa que é o quê? Que eu não entendi. Deixa eu voltar aqui. Do Z asterisco mais para só o Z mais. O Z mais significa que é o quê? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu dar aqui. No caso, o Z mais, ó. Quando eu tenho o Z mais, eu estou pegando todos os números inteiros que não são negativos, certo? Eu estou retirando todos os negativos. Então, começa a partir do 0. Então, só vai entrar os elementos que não são negativos. Então, é 0, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Sei. Quando eu pego o Z mais com o asterisco, que é esse daqui, eu retirei o 0. Ah, entendi. Eu retirei o 0. Então, se eu retiro o 0, só fica número positivo. Então, por isso que é chamado agora de números inteiros positivos. E nessa condição aqui, eu não poderia dizer que esse era o conjunto dos números inteiros positivos, porque o 0 não é positivo, certo? Tá. Aí a gente tem que chamar que esses são os números não negativos. Esclareci sua dúvida? Entendi. Obrigado. Pronto. Por nada. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, ativar o microfone e perguntar, porque se colocar no chat, como eu estou compartilhando a tela, não tem como eu ler não, tá ok? Então, continuando aqui. Aí, a mesma coisa acontece com o Z-, certo? Se eu pegar só o Z-, eu estou pegando todos os números negativos e também estou pegando o número 0. Então, eu não posso dizer que esse conjunto Z- é chamado dos números dos inteiros negativos, porque o 0 é negativo. Então, como eu só tenho os negativos e o 0, então esses são chamados dos números não positivos, porque eu estou retirando todos os números positivos. Agora, no momento que eu coloco o Z- com o asterisco, deixa eu abrir. No momento que eu coloco o Z- com o asterisco, aí sim eu posso afirmar que esse conjunto é o conjunto dos números inteiros negativos. Porque eu peguei os números negativos e o 0, no momento que eu coloco o asterisco, eu estou retirando o 0. Então, nesse caso, aí fica somente o conjunto dos números inteiros negativos, certo? Então, vamos para a próxima. Aí, ó, já passamos pelos números naturais, já passando pelos números inteiros, aí chegamos agora nos números racionais, certo? Números racionais, para quem não lembra, são aqueles números que são escritos na forma de fração, certo? As dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Quando você está mexendo na calculadora aleatoriamente, você aparece um número bem doido lá, que fica repetindo uma mesma sequência de número. Por exemplo, 5,6666666. Então, isso é chamado Significa de que o número é infinito? Oi? Significa que o número é infinito? É uma dízima periódica. Porque toda dízima ele é infinito, certo? Isso acontece quando você vai tentar dividir um número por outro e fica sempre repetindo o mesmo número. Você nunca consegue terminar a conta, certo? Tipo, se você pegar o número 1 e dividir por 3. Deixa eu ver se eu consigo, vocês conseguem ver isso daqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vou botar uma calculadora aqui. Cadê calculadora? Calculadora. Estão conseguindo ver a calculadora? Sim.
Para que está? Eu tô vendo. Pronto, aí se eu fizer uma divisão aqui, ó, vou aumentar o tamanho dela aqui. Tipo, se eu pegar ó, 1 dividido por 3. Ó, 0,333333333. Isso é uma dízima periódica. Ou seja, esse 3 aqui ele é infinito, certo? Não Professor, tem aí, no caso, se acontecer isso, a conta vai ter algum resultado? Tem. Tipo, aí A você... gente vai aprender a calcular qual é a Sim. fração que tem como resultado essa dízima. Qual é a fração que é Entendi. chamada de fração geratriz? Ou seja, qual é a Uhum. fração, quais são os números que divididos dá esse resultado? A gente vai aprender a calcular isso. Tá. Se não der tempo hoje, mas amanhã. Tá ok? Então, voltando para lá. Então, a definição que está aqui para números racionais, ó. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Aí reúne todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, qualquer número que eu possa escrever na forma de fração, ele é chamado de número racional. Aí aqui tem aqui, ó. Como assim uma fração? Onde eu tenha dois números, certo? Aqui está representado pela letra P e pela letra Q. Alguém lembra o nome que se dá a esse númerozinho que fica em cima de uma fração? Que nome se dá a esse número? Denominador? Alguém lembra? Não, numerador. Denominador é o de baixo. Então, esse númerozinho que fica aqui em cima, ele é chamado de numerador. E esse númerozinho que fica aqui embaixo, ele é chamado de denominador. A tela dá umas travadas aí. Eu vou escrever na letra. Denominador. Certo? Aí tem uma condiçãozinha aqui, ó. Que tá mostrando. Ó. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma de fração. P sobre Q. Sendo P e Q números inteiros. Então, o meu número que vai estar no numerador e o meu número que vai estar no denominador, eles vão ser números inteiros. Ou seja, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, só que aqui tem uma restrição, ó. O Q, que é o número que vai ficar no denominador, ele não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero, que é o que está escrito aí. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se eu for dividir um número por zero, essa conta nunca vai dar exata, certo? Essa conta nunca vai dar exata. Por exemplo, se eu tiver 5 dividido para zero, me diga aí qual é o número que multiplicado por zero que vai dar 5? Nenhum. Porque todo número multiplicado por zero dá zero. Então, por isso que quando a gente tem uma divisão, certo? Eu não posso dividir um número por zero. Principalmente quando eu tenho aqui a questão de fração. Não existe fração com denominador zero. Tá ok? Aí aqui está dizendo que qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. A gente já viu que os naturais estão dentro dos números inteiros. Mas será que os naturais inteiros estão dentro dos números racionais? Será que eu posso escrever esse número aqui na forma de uma fração? O que é que vocês acham? Repete a pergunta aí que eu não escutei. Será que eu posso escrever esse número aí na forma de uma fração? É o número 8? Sim. Sim. Sim, pode. Sim. De diversas formas. Para quem não lembra, quando vocês estudaram fração, lá no 7º ano, se um número não tem denominador, quem é o denominador dele? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, seria isso daqui? 8 acima de Sim. 8. Não. Professor. Então é o Quando o número número que... não tem 8 acima de denominador, 4? É um, professor. Isso, muito bem. Quando o número não tem denominador, o seu denominador é 1.
A ideia, certo? meu irmão. E por que a gente não escreve esse denominador 1? Porque fração é uma divisão. Se eu escrevo uma fração em que dá para dividir um número pelo denominador, eu tenho que fazer. Isso daqui ó, é 8 dividido por 1. E quando é 8 dividido por 1? 8. Por isso que ele fica sem denominador, certo? Então, qualquer número natural e qualquer número inteiro, eu posso escrever na forma de fração. Então, eu já sei que os números naturais, eu tenho os números naturais, ó, que é formado por algum conjunto cheio de elementos, aí ele está dentro dos números inteiros, e agora eu já sei que todo número natural e todo número inteiro também vai estar dentro dos números racionais. Certo? Então, sempre eu estou tendo um conjunto dentro do outro. Aí tem aqui alguns exemplos de subconjuntos dos números racionais. Então, vamos analisar isso daí. Deixa eu apagar aqui. Ó. Subconjuntos dos números racionais. Mesma coisa, ó, com os asteriscos. O que é asterisco? É o subconjunto dos números racionais não nulos, porque eu estou retirando o zero. Então, nesse conjunto, vai ficar os números positivos, vai ficar os números negativos e vou retirar apenas o número zero. Ok? O outro exemplo, o outro subconjunto. Vou colocar a canetinha aqui. O laser. É o subconjunto dos números racionais não negativos, que é o Z mais, certo? O que é que significa o Z não? O quê? O que mais? Eu estou retirando os números negativos. Então, ficou todos os números racionais positivos e o número zero. Então, como tem o zero, eu não posso afirmar que esse é o conjunto dos números racionais positivos. Esse é o conjunto dos números racionais que não são negativos. São os positivos e o zero que é nulo, certo? Então, conjunto dos números racionais não nulos, não negativos. Não positivos. Não negativos, eu li a de baixo. Não negativos. Aí a terceira aqui, ó, é o que asterisco mais. Eu peguei os números racionais positivos com zero e agora eu estou excluindo o zero. Então, só ficou agora número positivo. Então, esse sim eu posso chamar de racionais positivos, porque não tem nenhum número racional negativo e também não vai ter o zero, só fica números positivos, ok? Mesma coisa com menos, que menos são os números racionais que são negativos e possuem também o número zero. Retirei apenas o positivo. Como tem o número zero, não posso chamar de racionais negativos. Tem que ser racionais não positivos. Tranquilo? Quando eu coloco o asterisco, então, como eu só tinha os números negativos e o zero, no momento que eu retirei o zero, fiquei apenas com números negativos. Então, agora eu afirmo que esse é o subconjunto dos números racionais negativos. Então, vamos seguir. Deixa eu voltar aqui. Ele dá uma travada toda vez. Para sair do programa da... Já é 4 horas. Vão colocando no chat o nome de vocês completo e a turma, certo? Para eu controlar a presença de hoje. Professor, onde é que fica o chat no celular, hein? Você clica nos 3 pontinhos no canto direito, aí vai aparecer mensagens, o nomezinho mensagens da chamada. Pontinho, mensagem da chamada. Eu acho que é assim que dá para vocês. É desse jeito mesmo, professor. Pronto, aí coloquem o nome de vocês e a turma, ok? Sim, vamos passar aqui. Chegou o primeiro exercício.
Eita, professor, coloquei oitavo B, professor, calma aí. Então, digita de novo seu nome e coloca a turma certa. Então, tem um primeiro exercício aí, ó. Tá pedindo para a gente escrever... Cadê? Tá pedindo para a gente escrever aí, ó, escreva o nome do conjunto numérico a que pertence cada número do texto abaixo. Então, eu tenho duas frases aqui, certo? Vou analisar as informações que tem aqui envolvendo números e vou analisar se esse número faz parte do conjunto dos números naturais, se esse número faz parte do conjunto dos números inteiros, se faz parte do conjunto dos números racionais, certo? E assim por diante. Então, tá dizendo aqui, ó. Júpiter fica a 778 milhões de quilômetros. Então, eu tenho essa informação numérica agora. 778 milhões de quilômetros do Sol. E demora 11 anos e 312 dias terrestres para dar uma volta em torno dessa estrela, a 13 quilômetros por segundo. Então, eu tenho aqui 3 informações numéricas. Aí eu preciso dizer se essas informações aqui são parte de conjuntos numerais, conjunto dos números inteiros. Professor, tá travando. Fala aí de novo. Números racionais. Oi? Onde é que vai ficar essa Tá atividade travando, aí, né? era? professor? Tá travando. Travou. Repete, Fala por aí de favor. Então, analisando o texto aqui, ó, a gente vai analisar Professor, tá travando. 778. Tá travando. Esse Tá travado, professor. Uma pergunta, professor. Onde é que nós vamos fazer essa atividade, hein? Travou Tá, a né? tela, Mas eu travou a tela, certo? travou a tela. Tá travando. Internet Poxa, de eu tô padaria. respondendo com vocês, tá bom? Eu tô respondendo aqui. A Professor, voz do senhor tá Então, a primeira cortando. coisa que a gente vai ver é que... Certo? Não tem problema ficar cortando, porque eu vou escrever aqui, certo? A resposta. Voltou agora. Então, a gente vai estar analisando esse número aqui. Todos esses números aqui. Vai classificar se eles fazem parte do conjunto dos números naturais, se eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, ou se eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Certo? Então, eu tenho aqui esse número 778 milhões. Vocês acham que esse número faz parte dos números naturais, inteiros ou racionais? Naturais. Ele é um número com vírgula? Ele é um número quebrado? não, se ele tivesse um menos ali, ele não era um natural. Se ele tivesse menos, seria inteiro. Se ele tivesse seria inteiro. vírgula ou fosse um número quebrado, era racional. Como ele não tem, então isso daqui Ele é um número natural. natural. Então, o símbolo dos números naturais. Certo? Já esse segundo exemplo aqui, ó. 11 anos e 312 dias. Eu tenho aqui duas informações, ó. Eu acho que são todos número. naturais. 11 anos e Não, 312 dias. 2,76. Só que essas informações é uma informação única. Oi? São todos naturais. Gabriel disse que é tudo natural. Quantos mas anos 2,36 dias é tem um ano? racional. Quantos dias tem um ano? 365 dias. 365 dias. Aqui eu tenho Inteligência. 11 anos. Ó, aqui eu tenho 11 anos e alguns dias. Eu não tenho 12 anos completos. Então aqui eu tenho uma quantidade quebrada. Certo? Eu não tenho uma quantidade exata. Isso daqui é como se fosse um número decimal. Porque se eu tivesse 365 dias, então seria, no caso, 12 anos. Esses 11 anos somado com esse mais um ano. Então, eu não tenho aqui um ano completo. Então, eu tenho 11 e alguma coisa. Então, isso está simbolizando que esse número ele é um número quebrado. Vai ser um número decimal.
certo? Então, pelo fato dele ser um número quebrado, ou seja, não ser um número inteiro, ele vai ser um número racional. Então, vai ser representado pela letrinha Q. Tranquilo? Porque ele não tinha medidas Não, completas. mas ele vai ser Se mais tivesse ou falando menos. só anos, se tivesse falando só de anos, aí seria natural. Mas ele Sei. tem anos e alguns dias. Então ele não tem uma quantidade completa. Ele tem uma parte quebrada. Tem uma parte inteira e uma parte quebrada. Então ele é racional. Certo? E esse número 13 aqui, ó, não é negativo, nem tem vírgula, nem é quebrado. Então esse daqui só pode ser um número natural. Estão escutando as vozes do rapaz da pamonha passando aqui na frente? Sim. Pamonha. Aí olha Nossa, rua. pra gente terminar. Ó. Ó o cara do ovo. Olha o exemplo B para a gente terminar. Ó. 2,36 é um número decimal. Racional. Então, se ele é um número decimal, então Peraí, professor, ele é um peraí. número racional. Oi? Vai ter que realizar alguma conta, ou é só pra falar que ele é Não. natural? Olha o que está pedindo o problema. Ó. Escreva o nome do Escreva conjunto. o nome. Entendi. Tá ok? Tá ok. Então, é só para dizer que conjunto ele vai fazer parte. Então, como ele é um número decimal, ó, porque ele tem vírgula, então todo número decimal ele é chamado de número racional. Porque eu posso escrever esse número em fração. Como é que eu escreveria esse número em fração? Alguém lembra como é que transforma o número decimal em fração? Como é que eu iria escrever a fração? Tirar o zero? Tirar o zero, não, que aqui não tem zero. Tirar a vírgula. Eu retiro a vírgula. A vírgula fica número natural, né? O computador deu uma travada e saiu 3 feio. E como ele tem duas casas decimais, Dois então o zeros. denominador vai ser 100. Então, 2,36 é a mesma coisa de 236 centésimos. Entendi. Ok? Só escrever bonitinho aqui. Então é só O tirar computador as dá uma travada. vírgulas. E contar as casas decimais. Uma casa decimal é o denominador 10, duas casas decimais, denominador 100, sem vírgula. 3 casas decimais é o denominador 1000, e assim por diante. E esse último número ali, 2120, que conjunto faz parte dele? Natural. Natural, muito bem. Então, vou só escrever aqui. Natural. Todos que estão presentes já colocaram no chat seu nome e a turma. Sim. Aham. Só aqui. E esse número aqui, ó, 2120, ele é um número natural. Então, pessoal, por hoje a gente termina, certo? Acredito que o próximo professor, se ele for dar aula pelo Meet, ele vai disponibilizar já o link lá no grupo de vocês. Aí essa aula eu já vou colocar na parte do Drive lá e vou compartilhar o link com vocês no grupo mais tarde. Tá ok? Acabou de Aí mandar. amanhã, Ok. amanhã a gente continua. Professor, o canal Beleza, é sua mente, professor. professor. Oi? O senhor falou da aula de português, mandaram na mesma hora. Pronto. Cara, Tchau, tchau. verdadeiramente. Mandaram? Tchau. Valeu. Leram a mente do professor, velho. Bye. Tchau, até logo. Podem ir saindo, tá? Do grupo?